Olá, terceiro ano! Vamos com mais uma aula. Bem, essa semana nós iremos fazer a correção daquela atividade da semana passada, tá? Aquele formulário que vocês preencheram lá no Google Class. Então, a primeira questão, ela fala: alcinos são hidrocarbonetos. E ele quer que você complete essa frase. Então, assim, antes da gente completar, o que seriam os alcinos? Só para lembrá-los. Gente, alcinos são aqueles hidrocarbonetos que possuem em sua estrutura uma ligação tripla, ok? Quer dizer, uma insaturação, porque as ligações duplas e ligações triplas são insaturações dentro de uma cadeia carbônica. Então, ele possui uma insaturação com ligação tripla. Para quem não sabe, alifático, a palavra alifático, ela diz que faz parte da classificação da cadeia carbônica, falando de uma cadeia normal. E alicíclico fala de uma cadeia cíclica que não é aromática, ok? Então, olha só os itens. Alifático saturado, não é saturado, porque tem uma ligação tripla. Alicíclicos saturados também não, porque tem uma ligação tripla, então é insaturado. Nos restam itens C, D e E. Alifático insaturado com dupla ligação? Não. Nós já falamos há um pouco que os alcinos possuem ligações triplas. Então, fica alicíclicos insaturados com tripla ligação. Falei agora com vocês que alicíclicos são cadeias cíclicas que não são aromáticas, então também não vai ser o item D. Então, nos resta o item E, alifáticos insaturados com tripla ligação. Esse é o item correto, ok? Na segunda questão, ele fala: o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Bem, para lembrar vocês sobre a questão da fórmula molecular, lembra que lá na aula da semana passada eu falei sobre os alcanos, alcenos e alcinos e coloquei a fórmula geral, tá? Então, aqui eu tenho uma fórmula geral de um alcano. Por que alcano? Porque ele fala, o nome da fórmula molecular que ele quer é um octano. Se é octano, ele tem um infixo da palavra an, então ele vai ser um alcano. Então, observem bem aqui, ó. CnH2n mais 2 é a fórmula de um alcano, tá? A fórmula geral do alcano. Se ele tem no seu nome oct, é porque ele tem 8 carbonos. Aí eu coloco, onde tem N aqui, eu coloco 8. E aí eu substituo, ó. Onde tem N, eu coloco 8. Então, fica C8H, 2 vezes 8 mais 2. Então, a fórmula geral, a fórmula molecular do octano seria C8H18, que é o item A. Beleza? Então, vamos para a terceira questão. Então, na terceira questão, ela me fala: considere as afirmações seguintes sobre os hidrocarbonetos. São corretas as afirmações. 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio? Correto. Então, a nossa primeira alternativa correta seria a 1. 2. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear? Então, vamos só para a gente lembrar. Os alcenos são hidrocarbonetos. Eles são insaturados? São, porque os alcenos são aqueles que têm a ligação dupla, tá? E de cadeia linear, quando fala cadeia linear, é cadeia normal, cadeia alifática, ok? Então, sim, quando a gente vai chamar uma estrutura, né, uma cadeia que é cíclica, mas tem uma ligação dupla, aí eu vou chamar de cicloalceno. Então, sim, o número 2 são chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear, está correto. 3. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Quase tudo aí está certo, exceto a palavra alifático. Porque alifático ele vai me dizer que é uma cadeia normal, não cíclica. Então, aí está errado. E quarta, são hidrocarbonetos aromáticos bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. Sim, o bromobenzeno, o nome benzeno já remete a gente a lembrar dos anéis aromáticos.
O P-nitrotolueno. O tolueno, ele é uma estrutura que tem um anel benzênico com o CH3, que é um metil. E o naftaleno é uma estrutura com dois anéis aromáticos condensados, tá certo? Então, o item 4 também está correto. Então, quais são os itens corretos? O 1, 2 e 4. A alternativa correta seria a alternativa E. Beleza? Vamos para a próxima. Nessa nossa próxima aqui, que é a quarta, nós temos o gás liquefeito do petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos de classe, então ele quer saber qual é a classificação, qual é a classe, né, desses dois hidrocarbonetos. Então, só olhando para o nome, a gente já sabe, tá? Deixa eu colocar aqui uma marquinha da caneta, olha só. Olha só aqui no propano. Prop vem de quantos carbonos? Lembram? 3. Porque é uma ligação simples, ok? Então, ele é saturado. Se tem an, ele é um alcano. E ó, que é um hidrocarboneto. But é porque tem 4 carbonos. An, ele vai ser um alcano, só tem ligações simples entre carbonos. E ó, porque ele é um hidrocarboneto. Então, os dois são alcanos. Então, vamos para a próxima questão. Nessa questãozinha aqui, ó, ele fala, substâncias de fórmula C8H16 representa um alcano, alceno ou um alcino. É um composto aromático? É um alcino de cadeia fechada? Lembra que eu falei que as fórmulas gerais, elas servem para a gente identificar que classificação, né, que subdivisão de um hidrocarboneto aquela fórmula vai corresponder, ou para a gente saber qual é a fórmula geral, qual é a fórmula molecular daquela molécula, tá? Então, aqui, se eu pegar aqui C8, quer dizer que N vai ser igual a 8, e substituir aqui, no caso aqui vai ficar 2 vezes 8 mais 2, 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Então, não seria um alcano. Vamos para os alcenos. CN ficaria C8 e H2N ficaria H16. Então, seria essa mesma forma, C8H16. Então, ele vai ser o quê? Um alceno ou cicloalcano. Então, aqui, ó. E tem alcano de cadeia aberta? Não. Alceno de cadeia aberta? Sim. Ele é um alcino? Não. É um composto aromático? Também não. É um alcino de cadeia fechada? Não. Então, essa questão ela é bem simples, né? Ela já é bem objetiva. Então, seria o item B, ok? Então, é isso, gente. Essa é a nossa correção da nossa atividade da aula passada, daquele formulário que nós fizemos, que vocês responderam. Eu recebi, sim, as respostas de vocês, ok? Então, até mais. Até a próxima aula.